Ministério da Cultura e Sabesp, por meio da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, apresentam Água com História. Você já parou para pensar nas histórias que as águas carregam? Que além de moldar paisagens, elas também alimentam tradições e inspiram suas comunidades? Eu sou Pablo Castelar, diretor artístico do FASA, o Festival de Artes e Saberes das Águas, e este é o podcast Água com História. Há lugares onde o tempo se dissolve em água, em que gotas pacientemente esculpem colunas, moldando catedrais naturais ao longo de milênios, nos quais a correnteza dos rios e o sussurro das cachoeiras carregam memórias vivas dos povos que têm nas águas sua identidade, seu sustento e sua inspiração. Iporanga, no coração do Vale do Ribeira, é um desses lugares. Seu nome na língua tupi significa água bonita. Neste local singular, onde o mundo da superfície se conecta com o mundo subterrâneo, o visível e o invisível se encontram. De fora, os rios correm. Por dentro, as águas esculpem cavernas e desenham salões onde o tempo parece ter parado. No episódio de hoje, você vai conhecer seus mestres canoeiros, artesãos, músicos e habitantes que vivem ao ritmo dessas águas. Vamos seguir o curso dos seus rios, da música ao artesanato, da tradição à modernidade, deixando-nos levar pela correnteza e pelas belezas de Iporanga. Abrimos este episódio embalados pelo som do violão e da flauta de Fábio Zanon e Marcelo Barbosa, dois intérpretes gigantes da música brasileira que trouxeram para o Festival de Artes e Saberes das Águas uma seleção de obras que, de alguma forma, se conectam com as forças e os fluxos da natureza que encontramos aqui. Uma dessas obras é Encontro das Águas, de Paulo Portoalegre, que, por ironia poética, parece feita sob medida para essa cidade, localizada entre o rio Ribeira de Iguape, o principal da região, e o seu afluente, rio Iporanga. Em frente à bifurcação destes dois rios, conversei com o Fábio sobre o seu duo com Marcelo e alguma das obras do repertório que ele preparou para o concerto nesta cidade. Fábio, antes de mais nada, eu queria te agradecer pela participação no Festival de Artes e Saberes das Águas. E eu queria aproveitar que a gente está nesse cenário incrível, diante do Encontro das Águas de Iporanga, para que você contasse um pouco para a gente sobre esse repertório incrível que você bolou para cá, para essa cidade. Então, o meu duo com o Marcelo dura décadas. A gente começou a tocar juntos ainda adolescentes, né? E um dos álbuns que a gente gravou juntos ao longo desse tempo focalizava as montanhas. Então tem uma coisa assim de associar o repertório que a gente toca com os elementos da natureza mesmo, né? A gente pensar numa forma mais integrada de pensar a arte, né? A arte e meio ambiente. E então foi até um pouco natural, assim. Uma outra coisa que uma pessoa que a gente conhece desde que eu era adolescente, desde que eu comecei a tocar violão, foi o Paulo Portoalegre, que na época eu tive algumas aulas com ele, em festivais e coisa e tal, e ele era um compositor de sexto, e pouco a pouco ele foi se tornando um compositor mais constante. Ele tem uma obra muito grande para violão e com violão. E quando a gente foi montar esse repertório, eu falei, olha só, o Paulo tem uma música chamada Encontro das Águas. Isso aí, vai dar um molho aí, né? E foi bem isso. E o bacana dessa música é que ela tem quase um feeling de música popular, né? Ela poderia, assim, até ser uma trilha sonora de um programa de TV. É uma coisa muito... É uma música plácida. Então eu acho que, assim, que uma ilustração melhor para esse cenário, assim, caiu como uma luva. Agora, a outra obra que a gente toca é do Léo Brauer, quer dizer, um ídolo para a gente aqui na América Latina, o grande compositor. A gente pensa nele como compositor de violão, mas na verdade ele tem uma imensa obra sinfônica.
E faz 15 anos ele compôs essa sonata chamada Mitologia das Águas, porque ele sentiu a força que a água tem na imagem da América Latina, da América do Sul para o mundo. Coisa que ele falou, pô, a gente tem o Amazonas, o que mais que você precisa, né? Então ele escreveu essa obra em 4 movimentos, cada um tratando de um acontecimento aquático emblemático do nosso continente. E o primeiro movimento que a gente tocou chama o Nascimento do Amazonas, né? Então, realmente ele tem uma coisa assim de entender a música como uma coisa que pula assim das forças da natureza, né? Ele que escreveu nos anos 70 uma música chamada Espiral Eterna, baseada em teorias matemáticas, astronômicas e tal. Então, acho que assim, casou os compositores com a proposta do festival. Bacana. E o que você poderia falar para a gente também um pouquinho sobre a peça do Takemitsu? Então, o Takemitsu é um compositor muito querido. Eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, assim, cumprimentá-lo. Enfim, é o grande compositor japonês do século XX. E ele procurou uma maneira de casar a cultura japonesa com a música ocidental, chamada música clássica ocidental. Ele foi buscar um pouco nas raízes dele, ele percebeu que essa ideia de contemplação, de irmanar-se com a natureza fazia parte da linguagem dele. Então a música do Takemitsu ela nunca é rápida, ela é uma música que pode ser súbita, ela pode ser surpreendente, mas ela é uma música de contemplação. Ele fala que é como um jardim japonês, você vai andando e você vê os elementos, né? Rocha, a água, as árvores, daí você volta e aqueles elementos mudam de configuração à medida em que você caminha, né? O seu caminhar muda a maneira como você se relaciona com a natureza. E isso aí é muito presente na música dele. E essa música, Toward the Sea, tem 3 movimentos que tratam não somente sim da ideia do mar, é uma música toda ondulada, ela tem esse fluxo e refluxo que a gente percebe no mar, mas ao mesmo tempo ela é muito literária, porque ela fala de Moby Dick, ela fala de Cape Cod, né? Então, a gente toca isso há muito tempo e o bacana é que é para flauta em sol, né? Que é uma flauta que é muito mais fácil você controlar as sonoridades mais suaves, então o casamento com o violão assim é fenomenal. Às vezes parece até que o som da flauta está saindo de dentro do violão. Fábio, eu queria que agora, nesse momento, você falasse um pouco para a gente da tua relação com a água. De que forma a água te inspira, o que a água provoca em você, a sua relação afetiva com esse elemento vital que nos inspira e nos faz viver. Tem que ver que eu sou de peixes, né? Se eu acreditasse em horóscopo, estaria fácil te dar essa resposta. Olha, eu acho que... vou falar uma coisa muito louca, hein? Que é assim... Cara, olha um rio. Como é que pode existir um rio? Isso aí é uma falha da Matrix, entendeu? É uma coisa assim, é uma coisa tão improvável, né? Você pensar num planeta quente e rochoso e de repente você tem um curso d'água que não termina nunca. Então acho que a gente não pode jamais agredir as fontes desse privilégio que a gente tem, né? Esse ecossistema, né? Cada metro cúbico que a gente tem nesse lugar tem vida, tem coisas acontecendo, né? O planeta não somos nós, o planeta é tudo isso, né? Eu acho que a gente encarar a água como uma coisa que nos serve é uma total distorção dos valores, no fim das contas. Então, a minha relação com a água é essa. Isso é o que vale, a gente é um detalhe. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação e que tenhamos outros concertos das águas pela frente no futuro. Para a gente é um privilégio, nossa, poder vir para um lugar tão bonito, tão... Enfim, a gente precisa manter isso do jeito que é, né? A natureza nos abraça aqui. Simbora! Simbora que a moda é boa! Em Iporanga, os rios também são fonte de inspiração para os seus artistas, como vemos na música do conjunto de viola caipira Filhos de Iporanga, que canta o rio Ribeira de Guape em poesia. Conversei com o integrante do grupo, José Luiz da Silva, que nos falou um pouco da relação deste conjunto com as águas da região. Volta depressa, repousar neste tesouro, pisar em cima do ouro e nas tristezas dar o fim. Zé, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua relação com a água aqui de Iporanga. A água é tudo para nós aqui, né? Além de matar sede, né? Por exemplo, nos rios aí a gente nadava muito quando era criança, aprendeu a nadar, andar de canoa, pescar. A água para nós aqui em Iporanga sempre foi essencial, tanto que o nome de Iporanga é água bonita, né? Que sentimento toda essa beleza das águas de Iporanga provoca em você?
Há um sentimento de calma, né? De paz. Você pode estar agitado aí, pode estar estressado, você pula na água para dar uma nadada, para dar uma mergulhada aí, você sai mais leve, pode ter certeza. Mergulhou na água aí, você sai mais leve. Parece uma terapia, muito bom. Os rios nossos aqui são muito bons. E a água é sempre vida, né? A água é vida. Por isso eu convido todos vocês, quando vierem aqui por Poranga, dá um mergulho na água aí, para dar uma relaxada. De que forma a água está presente no trabalho que vocês fazem? Sim, a água inspirou muito nós aí, tanto que a gente fala no Rio Ribeira, no Ribeirão, todas as músicas que a gente tenta colocar água porque é o principal alvo nosso aqui em Poranga, é a água, muita água. Tendo água, tendo vida, a gente já muda para canção. A gente sempre coloca os rios, cachoeiras nas nossas músicas. Inspira muito sim, a água inspira muito nós sim. Tem alguma canção específica que falam das águas que você gostaria de falar a respeito dela? E o que essa canção diz sobre as águas de Poranga? Então, a gente tem uma música aqui que até traz por título Os Filhos de Poranga, né? Que é o nosso grupo que a gente faz, Os Filhos de Poranga, e a música é Filho de Poranga. E tem uma parte que fala assim: há quem desta água tomar e lavar as mãos, pisar na areia do chão, sentar no banco do jardim. Venham rever a festa da padroeira, ver as moras na faceira e o bandinho do leilão. Vejam bem a água em que me batizei, que é o Rio Ribeira, que hoje faz parte da gente. As águas de Poranga também inspiram trabalho artesanal. Aqui, o rio não é apenas uma paisagem, ele é o caminho que se navega pelas mãos dos homens. Está na memória daqueles que viram seus pais e avós traçar o cipó ou talhar a madeira para criar cestos e canoas que carregam o alimento e a cultura desta região. Em frente ao rio Ribeira de Iguape, encontrei o Sr. Livino, um dos últimos mestres canoeiros de Poranga que aprendeu seu ofício com o bisavô. Livino, é uma grande honra conhecer o seu trabalho e ver essa cultura, essa tradição aqui de Poranga, da talha na madeira para realizar uma peça como essa maravilhosa canoa que eu estou olhando aqui na minha frente. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da onde vêm essas tradições, como que você aprendeu esse ofício, falasse um pouquinho sobre você. Eu aprendi com meus bisavôs, né, com meu avô, entendeu? Quando era criança. Aí meu bisavô mexia com pilão, mexia com moenda e fazia canoa também. E eu, olhando, eu aprendi, entendeu? De geração para geração. E o seu bisavô também aprendeu com quem? Aprendeu com os mais velhos dele também. Mais velho dele. Isso. Mas e você diria que isso é uma tradição indígena daqui da região? Pode ser, né? Não sei. Vocês mas não pode sabem ser. a origem. Uhum. Entendi. E como é que é o processo de manufatura de uma canoa como essa? Não é fácil não. A gente derruba a árvore, né? Entendeu? Da árvore a gente vai modelando ela até chegar a esse ponto. Livino, então fala pra gente quais são os passos. Como é que, se você todo o procedimento, desde a derrubada da árvore até a canoa chegando no rio, como é que seria os passos de manufatura dessa canoa? É o que eu falei, a gente vai no mato, né? A gente derruba a árvore, entendeu? Uma imensa de uma árvore. Aí a gente vira no padrão que é para fazer a canoa. Aí a gente começa a modelar a canoa. Isso aí dá acabamento lá no mato, mais ou menos, assim, fica mais grossa do que isso aí. Aí para depois dar acabamento aqui no rio, entendeu? E quanto tempo você leva para fazer uma canoa dessa? Depende do tamanho, entendeu? 24 dias, 12 dias, mais ou menos isso. Depende do tamanho da canoa. Bacana. E você faz isso sozinho ou você tem pessoas que Não, trabalham uns com você? 3 pessoas. Três junto. pessoas? É, 3 Muito pessoas. bacana, Livino. Uhum. E me fala um pouquinho, qual é a tua relação com as águas aqui de Poranga? O rio era a estrada da gente, né? Que eu morava no sítio, né? Descalvado, bem lá para cima. Então era a estrada da gente. A gente só navegava só por essas canoas aí, entendeu? Que não existia estrada. Agora que existe estrada, entendeu? Mas antigamente não, era só canoa mesmo. Bacana. Todo mundo só andava de canoa. E além da estrada, o que mais eram as águas para vocês? É tudo, né? A água, você é doido. A água não pode faltar para a gente, vamos supor. É o meio de vida da gente, vamos supor. Mas a água também é o lugar onde vocês se divertem, onde vocês... Se divertir nem tanto na Não? água, não. Mas é trabalho mesmo. trabalham. Mas é trabalho mesmo. Você pesca também? Pesca de vez em quando. É. Mas é muito difícil. E quais são os peixes típicos daqui?
Ah, mas é corimba, né? Ali, ó, há pouco tempo deu uma avalanche que matou muitos peixes, sabe? Agora que tá se criando de novo. Mas tem cascudo também, sabe? Tem dourado, entendeu? Me conta um pouquinho das tuas memórias de infância, do seu avô fazendo a canoa e por que você quis dar continuidade a esse ofício. Ah, que eu achava bonito, né? Ele trabalhando com aquela enxozinha, sabe? Bateninho, entendeu? Uma pessoa de idade, né? Eu ficava olhando, eu tinha uns 10 anos, 11 anos mais ou menos. Falei, ah, vou começar a aprender também, entendeu? Aí comecei, junto com ele ali, entendeu? Fazendo remo, ajudando a fazer, até que aprendi. Mas que não é fácil, não é fácil trabalhar com uma ferramenta dessa. E você sente que as novas gerações estão aprendendo esse ofício também? Você Não. ensinou isso para alguma nova geração? Não. Da sua família parou e você. E você vê alguma nova geração fazendo isso Não. aqui em Poranga? Tá difícil. Ou seja, é uma tradição que para em você, Para. se não tiver Só tem continuidade. um primo meu que conseguiu aprender, entendeu? Que é muito difícil. Que é muito perigoso também a ferramenta, né? E esse primo, ele é mais velho, mais novo? Mais novo. Mais novo. Mais novo. Então tem só mais um Só mais um mais novo. mais novo que aprendeu a fazer. Nem meus filhos não aprenderam. E como é que é também, porque além da canoa você faz o remo, né? Remo. Como é que é esse trabalho do remo? A gente traz do mato e beneficia dentro em casa, né? Uhum. Entendeu? Risca tudinho, tudo riscado, tudo na medida. Aí a gente risca um lápis e tal, entendeu? E vai fazendo, modelando. A madeira que é utilizada para fazer a canoa é a mesma madeira que o senhor utiliza para fazer o remo? Pode ser, só que esse aqui é arivá, né? E esse aqui é guaraqui, entendeu? Aí tem diferença, porque o guaraqui não dá para fazer remo. Aí só tem que ser o arivá. Arivá, canela, essa aqui dá para fazer remo, entendeu? Mas de lá não dá, Entendi. porque a madeira é mais rígida, sabe? Não tem como trabalhar. Então tem que ser escolhida a madeira para fazer remo. E para a canoa tem algum tipo de madeira que não é apropriada? Ou... Tem várias. Tem muita madeira branca, né? Que é só madeira de lei, né? Essas aqui são madeira de lei. Então tem que ser madeira escolhida. Entendi. Não é fácil achar uma madeira dessa para fazer canoa. É difícil. É a mesma coisa de ouro. É a mesma coisa de ouro. Você estava comentando comigo que para descer o rio vai no remo, mas Isso. para subir vocês usam o bastão? O bastão, comprido. Porque o remo não pode encostar no chão, que aí estraga, né? Mais alguma história, alguma coisa que você queira contar para a gente que te venha? Qualquer coisa que você acha que seja interessante, a tua história com teus antepassados? E a única coisa que eu tenho a dizer é que tá acabando a tradição desse negócio de canoa, né? Que ninguém anda mais, entendeu? Antigamente era bonito, sabe? Tinha muita gente andando de canoa, muita gente fazendo canoa, sabe? Então somente eu e meu tio, que tem um tio meu que faz também, né? Mas muito pouca canoa, sabe? Então é isso, vai se acabando, sabe? Vai dando uma tristeza nas pessoas, entendeu? Porque acabou a tradição, né? E antigamente era muito bonito, né? Todo mundo andava de canoa, hoje você não vê. Você se vê trabalhando em outra coisa que não esse ofício? Ah, é difícil, né? Eu já parei no tempo, mas o serviço foi mais isso, entendeu? Fiz muita canoa, entendeu? Eu nem sei quanto dizer para você quantas canoas eu fiz, entendeu? Eu acho que parei. Outra coisa, eu não trabalhei nada mais. Se as águas de Poranga moldam o mundo da superfície, no subsolo elas criam reinos invisíveis. O Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, o PETAR, é lar de mais de 500 cavernas moldadas gota a gota pela água que dissolve o calcário. O som do rio dentro de uma caverna não é o mesmo. Ele ressoa, amplia e vibra toda a sua beleza. Rodrigo Aguiar, gestor ambiental, nos explica como a água constrói esse mundo secreto. Rodrigo, me fala um pouco sobre como funciona esse fluxo das águas dentro do sistema PETAR. Então, aqui a gente tem o que a gente chama assim, de relevo kárstico, né? Então o relevo kárstico ele tem duas formas de condução de águas. Uma é a superficial, que são os rios, né? Os rios expostos, e a outra que é subterrâneo, que são os rios que estão dentro das cavernas. Então, aqui na nossa região do PETAR, que as cavernas são de origem calcárias,
está ligado intimamente à formação das cavernas com a presença de água. Então, quando a gente vê o rio dentro da caverna, o rio ele é parte da formação dessa caverna. Então, ele ajuda a escavar essa montanha de calcário para formar as cavernas. A rocha calcária ela é uma rocha solúvel em ácido carbônico e a água da chuva ele contém o ácido carbônico. Então, quando ele entra em contato com a rocha e com essa própria matéria orgânica que está sobre ela, ele se torna uma água um pouco mais ácida. Então, ao longo dos milhares de anos, essa água vai criando esses caminhos, esses veios que vai esculpindo a rocha, que é o mesmo processo de formação das cavernas. Então, quando ela penetra na rocha, na montanha, nas fraturas, ela vai abrindo os vãos, os espaços e que vão criando as cavernas. Rodrigo, isso aqui realmente é espetacular. Por que essa caverna tem o nome de Morro Preto? Então, essa caverna, ela se chama Morro Preto por conta das características de ocupação dela. Então, ela é uma caverna que já foi comprovada através de pesquisa científica que ela teve ocupação humana no passado, cerca de 5.000 anos atrás, que é o homem primitivo, que a gente chama, né? Eles eram coletores e caçadores. Então, você tem nesse piso aqui, essa coloração mais escura, que são vestígios de fogueira, né? A queima da madeira para a fogueira, a cinza que vai sendo incorporada ao solo. Esse é um dos vestígios. Em pesquisas foram encontrados cerâmicas, aqui pedaços de cerâmicas na caverna, e também foram encontrados conchas de caramujos que fazia parte... Como aquelas? Como essa aqui, que fazia parte da alimentação dos homens primitivos. Eles eram coletores caçadores. Então, eles quebravam furinho aqui na concha para tirar, porque quando pega o caramujo, ele se encapsula aqui. Aí ele não solta porque ele gera um vácuo. Aí você quebra aqui com a entrada do ar, ele solta fácil. Então os homens quebravam para tirar o caramujo e depois da alimentação eles depositavam no fundo da caverna. É uma área que a gente chama de um sambaqui fluvial por conta da relação com o rio, né? Diferente do sambaqui marítimo. Então, e a característica dela, por ser uma boca de entrada grande, ter bastante ocorrência de luz diurna, e ter uma área de escape grande, era um abrigo ideal, né? Se você pensar 5.000 anos atrás, era uma casa muito boa para se viver. Você conseguia morar, se proteger dos agentes externos, frio, vento, e até de outros animais, né, da época que podia atacar os humanos primitivos. E como se formam esses estalagmites? Estalagmites, estalactites. Então, tudo isso também está relacionado à água. Então, a água penetra na montanha, ela entra pela fratura das rochas e ela vai dissolvendo a rocha calcária. Então, ela se transforma numa solução química e essa solução química ela vem junto com a água e quando a água cai encosta no teto, ela forma um pequeno acúmulo, que é uma gota. Então, antes dessa gota cair, é depositado aquela solução que é do calcário, né, que a gente chama de calcita, é depositada na rocha e isso vai formando a estalactite. Então, e aí ao longo dos anos ela vai se desenvolvendo de cima para baixo e também ocorre de baixo para cima, que é a estalagmite, que é o mesmo processo, a deposição da calcita no solo, que vai crescendo até em algum momento desse ciclo geológico eles se encontrarem e formarem uma coluna. Livino, José, Rodrigo, cada um deles nos mostrou que em Iporanga a água não é apenas um elemento. É o personagem principal. É o som que nunca para, a memória que nunca se apaga. Do rio Ribeira às cavernas do Petar, o fluxo não cessa. Suas águas nos levam do passado ao futuro, assim como seus rios são veias abertas na terra, carregando histórias, saberes e ofícios que se perpetuam de geração em geração. Encerramos aqui este episódio do Água com História. Agradecemos a todos que compartilharam suas vivências, nos permitindo explorar e navegar as belas águas de Iporanga.
No próximo episódio, convidamos você para conhecer as águas e saberes de Campos do Jordão. Para saber mais sobre o FASA e acompanhar nossa programação e lançamentos digitais, acesse nossas redes através do site fasa.arte.br. Até o próximo mergulho no Água com História. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Sabesp. Realização Artimundi. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.